Boa noite, meus amados, graça e paz. Queremos dar boas-vindas e agradecer aos nossos amigos nas redes sociais. Que Deus os abençoe. Vocês que estarão acompanhando agora, online, né? E aqueles que nos estarão acompanhando e assistindo as mensagens da Palavra de Deus no decorrer da semana, em outra oportunidade. São muito bem-vindos, que Deus abençoe. Daqui a alguns instantes nós vamos orar por você, pela sua família, pelo nosso país. E eu quero deixar uma palavra de gratidão à nossa igreja, a Igreja Batista Simeone, e nossos amigos, parceiros. A igreja tem um projeto chamado Projeto Ágape, e como nós estamos em quarentena, o que aconteceu? Muitas dessas crianças, suas famílias, bateram a porta da igreja pedindo cestas básicas. E eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, nossos amigos, que nos ajudaram e continuam nos ajudando. E nós temos atendido mais ou menos umas 150 famílias. Nós estamos com a lista ainda de pessoas que estão batendo a porta da igreja pedindo, pelo amor de Deus, nos ajude. Porque perderam seus empregos, né, e realmente estão precisando da ajuda e da nossa solidariedade. E eu quero aproveitar e compartilhar um testemunho. Quando nós estávamos distribuindo as cestas básicas, nós estávamos com as famílias cadastradas e apareceu duas senhoras. Uma das senhoras que apareceu pediu, pelo amor de Deus, para que nós pudéssemos ajudá-la, porque não tinha nada na sua casa. E ela entrou numa crise de choro, e nós quebramos o protocolo, e pela fé nós distribuímos uma daquelas cestas que já estava comprometida, e uma outra senhora da mesma forma pediu ajuda e que estava passando necessidade, e nós também atendemos, e Deus foi tão maravilhoso, que logo depois que nós atendemos duas pessoas que estavam fora do cadastro, Deus levantou alguém, uma irmã da igreja, que veio com um carro cheio de alimentos, para a glória de Deus, e supriu todas as necessidades, e nós pudemos atender todas as pessoas que bateram a porta da igreja. Então, de maneira que eu quero expressar minha palavra de gratidão aos irmãos, e nós vamos continuar firmes, irmãos, sendo solidários. Jesus nos fala que Deus ama quem dá com alegria. Fica aqui o desafio para os irmãos e amigos, continuar sendo nossos parceiros, continuar investindo na igreja, na agência do Reino de Deus, com as suas ofertas, com os seus dízimos. Participe e tenha plena convicção que Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, e Ele há de suprir cada uma de vossas necessidades. Então fica essa palavra para os irmãos de gratidão e de desafio, para que nós possamos continuar ajudando e colocando em prática o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós vamos orar e logo em seguida nós teremos uma mensagem para abençoar o teu coração. Nós vamos orar agora, você que está na sua casa, onde você estiver, nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, sentimos muito a falta dos irmãos que estão nas suas casas. Nós estamos diante de uma pandemia que atingiu todas as nações, e em nome de Jesus, para a glória de Jesus, porque o nosso ajuntamento aqui, essa equipe de irmãos que estão nos ajudando neste momento, na sonoplastia, o objetivo é que essa mensagem chegue nas casas, porque a ordem é: fique em casa, e nós estamos transmitindo através das redes sociais, e essa mensagem está chegando, e nós te glorificamos pela tecnologia avançada
que nós temos e que haja uma multiplicação de compartilhamento, para que muitas pessoas possam aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus, o nosso Pai, está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pedimos as bênçãos do Senhor para todas as famílias que estão ouvindo, que estão participando desta oração, que vão ouvir a tua palavra. Abençoa, Senhor, suprindo cada uma de suas necessidades. Entra em providência, ó Pai, aqueles que estão até mesmo desesperados, ansiosos, entrando até em depressão. Nós suplicamos as bênçãos dos céus que caiam sobre eles, sobre toda a sua família. Pedimos pelas autoridades do nosso país, pelo nosso Brasil, pelos aqueles que estão exercendo na política o cargo de deputado, senador, os vereadores, os prefeitos, o nosso presidente. Ó Jesus, dá sabedoria, dá para todos eles um quebrantamento, para que possam cumprir a missão de estar servindo ao Brasil com alegria, fazendo o melhor, para que nós tenhamos uma nação que viva em paz, e que possa esta nação brasileira ser uma agência para abençoar outras nações que estão em situação muito mais difícil. Pai amado, são bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o assunto desta noite eu creio que vai te abençoar muito. Nós falaremos sobre o segredo da coragem e da força. E nós vamos ler o texto da palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, os primeiros 9 versículos, e depois nós leremos o versículo 16 até o versículo 18. É uma história muito interessante, é um testemunho vivo e que tem muito a nos falar nos dias de hoje. Então fique atento que você vai descobrir nesta noite, principalmente as mulheres, né? As mulheres não gostam de segredos. As mulheres gostam que possa ser revelado o mais rápido possível o segredo. Se eu disser agora que eu vou revelar esses segredos, só domingo que vem, muitas mulheres, muitas irmãs não vão conseguir dormir tranquilas. Mas eu prometo que eu vou revelar os segredos aqui da palavra de Deus para o teu coração. Josué capítulo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E nos versículos 16 até o 18 nos diz assim: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas ordens, tudo quanto lhe ordenaste, serás morto. Tão somente seja forte e muito corajoso. Meus queridos, meus amados irmãos, meus amigos nas redes sociais, estamos vivendo ainda um tempo de pandemia no mundo inteiro. Muitos já morreram com o Covid-19 e outros estão morrendo de medo de morrer por causa dessa praga que tem atingido a todos e a todas as nações, tanto na área política, na área social, emocional, fisicamente e espiritualmente. Esta mensagem da palavra de Deus é para você que está com medo e se sentindo muito fraco e sem perspectiva de futuro. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta para o seu filho Timóteo, ele nos diz, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O livro de Josué começa no versículo 1 dizendo que ele, Josué, era servidor de Moisés, que era o grande líder da nação de Israel. E o livro termina no capítulo 24, quando Josué desafia a nação de Israel a tomar a grande decisão. Está no versículo 24 e versículo 15. Bem conhecido, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante, porque Josué, ele fala, se vos parece mal servir ao Senhor, vocês devem tomar uma decisão, fazer uma escolha. Se vocês querem servir os outros deuses que são fabricados, que são adorados pelos pagãos, vocês precisam decidir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante que o verbo aqui, e nós sabemos o testemunho de Josué, e nós podemos voltar lá para o passado, para o contexto, os três tempos, passado, presente e futuro. Josué foi uma pessoa que servia a Moisés, era um aluno, era um discípulo. Depois ele recebe essa missão, e no presente daquela época ele servia, né? Eu servia, né? No caso hoje, né? Eu sirvo, e aqui ele coloca a questão no futuro. Eu servirei, como é ele e a família, ele como responsável pela família, e isso é muito importante, ele toma a decisão com a sua família. Por isso que ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse verbo serviremos está na primeira pessoa, né, do plural, no futuro, né? Serviremos, o compromisso que ele faz com a família de continuar servindo ao Senhor. É por isso que a palavra de Deus nos fala que a pessoa que não cuida dos seus,
da sua própria família, está negando a fé e é pior do que o incrédulo. E Josué era um homem temente a Deus, comprometido com os valores do reino de Deus. E uma pessoa que é realmente comprometida com os valores do reino de Deus, ele valoriza a família, ele coloca a família como prioridade, porque assim como nós temos dito, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da família. E Josué sabia disso. Portanto, ele termina o livro dizendo: eu já tomei a decisão com a minha família, e vocês precisam tomar a decisão. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nação de Israel estava de luto, meus queridos, durante 30 dias pela morte de Moisés. E nesse contexto de grande tristeza nacional, é que Deus chama Josué para uma grande missão, ou seja, para liderar a nação de Israel e levá-la até a terra de Canaã, a terra prometida. Mas antes de falarmos dos segredos, da coragem e da força, nós precisamos destacar os 5 primeiros versículos aqui do capítulo 1, onde Josué escreve este livro maravilhoso. No versículo 1, Deus fala com Josué em um momento de luto nacional. Talvez Deus esteja falando com você numa situação muito crítica que você está passando, conforme muitas pessoas, diante da situação que o Brasil está passando e outras nações estão passando. Pode ser que Deus está usando essa pandemia para falar com você. E no momento de luto nacional, onde tinha morrido Moisés, 30 dias de luto, Deus chama Josué, e Deus fala com Josué, e passa uma tarefa para ele, uma missão para ele. E uma outra lição que nós aprendemos está no versículo 2. Deus começa falando: dispõe-te, Moisés meu servo é morto, agora passa esse Jordão. Outra tradução fala: dispõe-te agora. Ou seja, Deus espera disposição agora para o serviço, e Deus fala para Josué: é agora, Josué, se coloca à disposição, levanta-te, vamos, eu tenho uma tarefa para você. E nos versículos 3 e 4, meus queridos, o desafio aqui, Deus está desafiando, né? O desafio de Deus para Josué, e para nós também. Temos que andar, temos que caminhar e dar passos de fé. Pode ver que no versículo 3 ele fala assim: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Ou seja, temos que andar, temos que caminhar e dar passos de fé. Lembrando, meus queridos, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Repetindo, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus espera que você dê passos de fé. Era isso o desafio para Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado passos de fé. E no versículo 5, Deus nos faz relembrar que, tendo a orientação de sua palavra, mesmo que alguém quisesse opor-se a Josué, não conseguiria, nem obteria sucesso. A promessa de Deus foi muito clara: não te deixarei, nem te desampararei. Veja novamente o versículo 5:
ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Então a promessa de Deus é maravilhosa. Ele promete não nos deixar e nem nos desamparar. Portanto, meus amados irmãos e amigos, nós também, mesmo que tenhamos um encargo ou um problema gigantesco, e é o que estamos todos passando, essa pandemia do Covid-19, quantas pessoas estão sem perspectiva de futuro? Quantos estão enlutados? Quantos perderam seus empregos? O que a palavra de Deus está nos dizendo, mesmo que tenhamos um encargo ou um problema gigantesco, da qual nós estamos passando, amados, mesmo que fiquemos um pouco temerosos, não devemos desanimar, pois o mesmo Deus que esteve com Josué, Ele prometeu estar conosco também. Glória a Deus por isso. Hebreus 13:5 fala, Deus falando conosco, de maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te desampararei. Você precisa crer nesta palavra, essa promessa, que o Deus de Josué é o mesmo Deus daqueles que creem em sua palavra, porque a palavra de Deus nos fala que nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nosso Deus não muda. Mas eu sei que a expectativa dos irmãos é saberem os segredos, né? E nós vamos revelar agora os quatro segredos à luz da palavra de Deus, para que você tenha coragem e força para enfrentar toda e qualquer circunstância que a vida nos traz. Você vai descobrir agora 4 segredos para você ter coragem e força. Se você está com medo, está se sentindo fraco, preste atenção nos segredos que a palavra de Deus nos revela. O primeiro segredo está no versículo 6. No versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então o primeiro segredo é: temos que ser fortes e corajosos. Esse é o primeiro segredo. Mas você me pergunta, pastor, como? Meus queridos, o próprio Deus que dá a ordem, é Ele mesmo que dará as condições. Eu quero aproveitar e compartilhar com os irmãos e amigos. No meu ministério eu tive um momento de muita dificuldade, que eu estava com medo, me sentindo fraco, e eu pedi a Deus que me desse uma palavra de encorajamento, porque eu estava sem perspectiva de futuro, uma situação muito difícil que eu tive que enfrentar um tempo atrás. E Deus me deu uma palavra, que ela foi tão forte no meu coração. Em 2 Samuel, capítulo 22, 33, Deus disse para mim, e esta é a palavra: o Senhor é a minha força e a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça todos os seus caminhos. Quando eu li essa passagem, Deus colocou no meu coração, eu descobri que Deus, que Jesus realmente é a minha fortaleza, Ele é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça todos os meus caminhos. E a partir daquele momento, que essa palavra entrou no meu coração, eu me senti corajoso, eu me senti com minhas forças sendo restabelecidas, e pude prosseguir no ministério, e podendo abençoar muitas outras pessoas. E foi exatamente essa primeira palavra que Deus dá para Josué, que com certeza Josué estava com medo, estava temeroso, porque dirigiu uma nação
onde nós tínhamos muitas pessoas que eram murmuradores, questionadores, conforme Josué tinha participado quando ele estava ajudando Moisés. Então, nós temos que ser fortes e corajosos. O próprio Deus que dá a ordem, é Ele mesmo que dará as condições. Também, a palavra de Deus nos fala como é que você pode ser forte e corajoso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor. Fortaleça em Jesus e na força do seu poder. O profeta Isaías, no capítulo 40, nos fala como ser fortes e corajosos. Diz assim: o nosso Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vai ficar aí para você ver um vídeo motivacional sobre a história das águias. Vou deixar aí para você acompanhar, à medida que você estiver ouvindo essa mensagem da palavra de Deus. Um vídeo, um link, motivacional sobre a história das águias. E essa é a palavra do profeta Isaías nos fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Portanto, meus queridos, temos que ser fortes e corajosos. Um outro segredo para que você seja corajoso e forte, corajoso e tenha força, está no versículo de número 7. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Temos que fazer, segundo o segredo, da coragem e da força, temos que fazer tudo que Deus nos ordenar. E a pergunta que eu faço: você está disposto a fazer a vontade de Deus? No livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, capítulo 9, versículo 10, diz a palavra assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. A pergunta que eu faço: você já descobriu qual é a sua missão aqui neste mundo? Qual é o seu propósito existencial? Segundo segredo da coragem e da força, temos que fazer tudo que Deus nos ordenar. Foi isso que Deus ordenou para Moisés, para Josué, aqui no versículo 7. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O terceiro segredo da coragem e da força ainda está no versículo 7. Temos que focar na palavra de Deus. Veja o que diz a parte final: não te desvie da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, nós temos que focar na palavra de Deus. Não podemos desviar os olhos para um lado ou para o outro, mas devemos seguir sempre em frente. Conforme diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus, autor e sustentador da nossa fé. Olhe para Jesus, que é o autor e sustentador de nossa fé. Olhe para Ele.
Há um versículo muito bonito, 1 Coríntios, que fala que Jesus em nós, esperança da glória. Jesus, quem recebe esse Jesus, e que crê nesse Jesus, e que teve um encontro com Ele, que o aceitou no seu coração, que passou ele da mente para o coração, que deseja essa presença, que deseja esse relacionamento com Ele. A palavra de Deus fala que Jesus em nós é a esperança da glória. Por isso, meu querido, temos que focar na palavra de Deus. Olhe para Jesus, que é o autor e sustentador da nossa fé. Nós corremos o grande perigo, você que não está olhando para Jesus, e toda pessoa que não olha para Jesus está correndo um grande perigo, principalmente as pessoas que estão olhando para as circunstâncias, estão olhando para os problemas, olhando para as pessoas. E hoje, no contexto do que nós estamos passando, tem pessoas que estão com seu olhar na pandemia do Covid-19. Quantas pessoas olham para tantas direções e esquecem de olhar para Jesus, que é o autor e sustentador de nossa fé. O salmista já tinha aprendido, lá no Salmo 121 fala: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista já tinha um relacionamento com Deus, e ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi por isso que Jesus disse, lá em João 16:33, eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus queridos, lembre-se, a crise é uma grande oportunidade para crescimento. As tribulações é um tempo precioso para crescimento espiritual. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, o salmista chega a fazer uma declaração extraordinária. Ele diz assim: foi-me bom ter passado pela tribulação, pelas aflições, para que eu aprendesse os teus mandamentos. Quem sabe essa pandemia é um puxão de orelha. Deus permitiu tudo isso estar acontecendo, não só com o Brasil, mas com outras nações, para que muitas pessoas sejam despertadas a buscar os caminhos de Deus, a se prepararem para encontrar com Deus. Eu não tenho dúvida que Deus está trabalhando no coração das igrejas, dos políticos, das autoridades. Nós estamos aprendendo tantas lições, vendo tantas coisas acontecendo, mas para quem conhece a palavra de Deus, sabe, conforme disse o salmista, as aflições, as tribulações é um tempo precioso para quem conhece a palavra de Deus, quem tem relacionamento com Deus. E eu espero que você tire as lições para a sua própria vida e veja como está o seu relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com o próximo, porque a lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Jesus nos amou. Quem sabe você vai aprender a ser mais solidário, a ser mais generoso, a investir financeiramente na obra de Deus. O quarto segredo da coragem e da força está no versículo 8, versículo 9. Não cesses de falar deste livro da lei, ou da palavra de Deus. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quarto segredo da coragem e da força:
temos que levar a palavra de Deus a sério. Temos que levar a palavra de Deus a sério. É como Tiago, irmão de Jesus, disse: não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, obedientes. É por isso que Deus está dizendo para Josué, para ele passar essa palavra para a nação de Israel. E nós estamos transmitindo aqui para os irmãos e para aqueles que estarão ouvindo. Não cesses, de levar a palavra de Deus. Temos que levar a palavra de Deus a sério. É por isso que Jesus deixou uma ordem, Mateus capítulo 28, que nós devemos pregar esse evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, não só aqui no bairro, aqui na cidade de Ribeirão Preto, mas no estado de São Paulo, no Brasil e entre as nações. Isso é a missão da igreja. Isso exige obediência, isso exige investimento. Algumas vezes, nós temos a mania de sentarmos na arquibancada e queremos que Deus decida o jogo. Isso significa transferência de responsabilidade. Lembre-se, meus queridos, as escolhas e decisões são de nossa responsabilidade. Nós temos uma missão dada por Deus. É por isso que Deus está dizendo para Josué e está dizendo para nós hoje: temos que levar a palavra de Deus a sério. Temos que viver comprometidos com esta palavra que nos transformou completamente. Portanto, as nossas escolhas e decisões são de nossa responsabilidade. Deus nos responsabiliza. Temos que levar a palavra de Deus a sério. E eu quero concluir dizendo aos meus amados: Josué cumpriu a sua missão na sua geração. Moisés também cumpriu. Muitos estão cumprindo a sua missão hoje. E você? Está disposto a ouvir e obedecer a palavra de Deus? Saiba que Deus tem planos para a sua vida. Você que me ouve, você que vai estar acessando as redes sociais, você que vai estar compartilhando, você já descobriu quais são os planos que Deus tem para a sua vida? A Bíblia nos fala que Deus está dizendo: os planos que eu tenho para você são planos de paz e para te dar um futuro e uma esperança. Deus tem um propósito para a sua vida, mas você precisa entender o que Deus colocou para Josué. Nós vimos aqui nesta noite os 4 segredos da coragem e da força. Primeiro, temos que ser fortes e corajosos, e nós descobrimos como que isso é possível, ser forte e corajoso. Nós descobrimos aqui o outro segredo: temos que fazer tudo que o Senhor Deus nos ordena ou nos ordenar. Terceiro, temos que focar na palavra de Deus. E por último, temos que levar a palavra de Deus a sério. E eu quero orar com você, meu querido. Eu quero fazer, para encerrar esse momento, onde nós acabamos de transmitir a mensagem da palavra de Deus, eu quero que Deus abençoe o teu coração. E se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, se você ainda não assumiu um compromisso com a palavra de Deus, hoje, agora, é a sua oportunidade. A palavra de Deus nos fala: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não baseie a sua fé numa placa de igreja, não baseie a tua fé numa religião, não baseie a questão da sua eternidade, a sua salvação através de boas ações, não. Assuma um compromisso com Jesus
e com a palavra de Jesus. E é isso que nós vamos estar orando neste momento. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar compartilhando uma porção da Tua palavra aqui nesta noite. Eu te peço humildemente que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, aqueles que ainda vão visualizar, aqueles que estarão compartilhando, que essa mensagem da Tua palavra possa atingir o maior número possível de pessoas, e aqueles que forem tocados, que não resista à voz do Teu Santo Espírito. A Tua palavra nos diz: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Nós te pedimos que o Espírito Santo possa estar convencendo cada ouvinte, cada pessoa, do seu pecado, da justiça e do juízo, que elas reconheçam Jesus Cristo como a única esperança, como o único Senhor e Salvador, e se arrependa dos seus pecados, se convertendo a Cristo e assumindo um compromisso com Jesus e com a sua palavra. Nós te pedimos estas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Uma boa semana, fique na paz de Jesus, que Deus abençoe.